Bom, gente, então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre um tema super relevante que está super em alta no mercado de RH: dados. Os dados têm poder, mas você sabe como utilizá-los? Durante essa nossa jornada, esse nosso encontro, eu vou dar aqui para vocês dicas de como implementar a cultura de People Analytics dentro das organizações. E principalmente, vou trazer aqui dados de uma pesquisa que a Agora fez junto ao mercado, perguntando de fato para as organizações se elas estão atuando de forma estratégica, se elas estão mensurando dados e se elas sabem como utilizá-los. Se interessou? Também quer saber um pouquinho? Então continua aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser muito interessante esse nosso encontro. Vai te trazer muitos insights para aplicar no seu dia a dia. Então vem conosco. Aí você deve estar se perguntando, por que esse tema? Bom, chegamos à tão falada transformação digital e a gente percebe que com ela o RH finalmente vem dando atenção à infinidade de dados que se coleta nessa área, Então também vem aí uma cultura revolucionária chamada People Analytics. A gente percebe que através dela é possível coletar, organizar, diagnosticar e mensurar esses dados sobre o capital humano. E com o apoio da tecnologia, através de softwares específicos, é possível a realização do cruzamento desses dados para a tomada de decisões estratégicas. O RH apoiando a direção através de dados a dirigir a nossa máquina, que são as organizações. O RH, então, vem se tornando cada vez mais estratégico para as empresas, apoiando a direção através da movimentação de dados de capital humano. É assim que a gente consegue unir estratégia e dado. Para quê? Para performance, para conquistar os objetivos da organização. Antes de sugerir e trazer aqui as dicas de como implementar uma cultura de People Analytics na sua empresa, é importante ressaltar que nós aqui na Agora a gente entende e acredita que o RH estratégico ele tem o poder de transformar as organizações e as pessoas que atuam nela. Por isso saímos e fomos ao mercado para aplicar uma pesquisa que perguntava 3 coisas importantes para as organizações. Primeira delas, o RH da sua empresa está sendo e atuando de forma estratégica? Segunda, considera a tecnologia aliada a essa transformação estratégica? E terceiro, utiliza indicadores e dados para a tomada de decisão? Bom, em primeira mão a gente teve aí 327 respostas, sendo 68% dos entrevistados pessoas da área de RH, e o objetivo da nossa entrevista principalmente é para entender e apresentar a realidade da área de recursos humanos hoje. Para quê? Para apoiá-los à implementação dessa cultura de People Analytics, que é ferramenta relevante para a atuação e tomada de decisão estratégica. Então vamos saber um pouquinho mais do que o mercado diz sobre essa área e como ela está se posicionando, se estrategicamente ou ainda de forma muito operacional. Vou começar então compartilhando o resultado da primeira pergunta aplicada. Perguntamos então se as empresas consideram que hoje o RH atua ativamente na tomada de decisão estratégica dentro da empresa. Bom, olha que curioso, 27% das empresas que entrevistamos entendem que atua nada ou muito pouco. Já 35% entende que atua ali de forma básica, apoiando a estratégia da organização. Mais de 38% respondeu, então, que entende que o RH já atua sim, ou forte ou altamente, junto com a estratégia, junto com o comitê estratégico da organização. Então aqui a gente consegue entender que a gente já vem fazendo um movimento de transformação de RH estratégico, saindo da operação, entrando de fato na estratégica, apoiando a direção, sendo fator-chave de sucesso
para os resultados da organização. Bacana, né, gente? Bom, a segunda pergunta que levamos aí às empresas é: se considera que hoje a tecnologia ela está aliada a esse movimento de transformação estratégica e digital? Olha que curioso, tá? Cerca de 37% das empresas não utiliza ou utiliza muito pouco tecnologia. Então ainda se vê um movimento muita operação, muito manual, muitas planilhas aí aderentes à realidade das empresas. Bom, cerca de 43% utiliza ferramentas básicas para apoio à gestão. E só 20% utiliza e considera a tecnologia aliada. Então a gente percebe aqui que ainda tem um movimento de rotinas manuais, processos engessados, né? Estamos pouco utilizando softwares específicos do segmento para aliar esse objetivo de transformar o RH como estratégico, e a gente aqui considera fundamental o apoio da tecnologia para essa virada de chave, para esse movimento estratégico de fato. E por fim, a pergunta que eu acho mais interessante aqui, em linha com o nosso tema, é: a sua organização utiliza dados para tomada de decisão estratégica? Bom, olha que bacana essa resposta, tá? 31% das empresas entrevistadas não utiliza nenhum ou quase nada de dados. 38% considera que utiliza dados básicos para a organização e para a tomada de decisão. E apenas 31% das empresas que responderam considera que sim, hoje já utiliza dados para a organização. Eu gosto dessa pesquisa porque ela nos mostra dois extremos, né? Um movimento, sim, do RH em direção ao que de fato é estratégico, e aí eu entendo que dado e tecnologia estão atreladas a essa característica desse novo movimento, mas também vemos aí que cerca de grande parte das organizações ainda vive aí rotina muito operacional, ainda está voltado a uma área operação, né? Não uma área fim, mas uma área meio. E o que a gente quer construir aqui com vocês é que a gente torne o RH uma área fim, né? Uma área que seja de alta performance para dentro da organização, capaz de transformar as organizações em estratégicas, fazendo parte desse movimento estratégico, né? Então agora, através da conquista aí desses resultados e principalmente levando essa pesquisa em consideração, eu quero compartilhar com vocês 5 dicas preciosas para de fato implementar uma cultura de People Analytics, para transformar o seu RH, movimentando ele para o RH estratégico, o RH do futuro. Então, vamos compartilhar aí um pouquinho com vocês esses insights, e eu quero que isso apoie, quero muito que isso seja de excelente informação para que vocês consigam colocar na prática o People Analytics. Vamos lá? Pessoal, antes de começar pelas dicas de como implementar, vamos falar sobre o que é a metodologia? Bom, essa metodologia, ela trata do processo de coleta, organização, mensuração e diagnóstico de dados das equipes internas, tá? Para quê? Para a gente ter uma visão do todo e transformar aí a área de RH em estratégica, né? Obviamente, por meio do People Analytics, a gente consegue acompanhar de perto, em tempo real, os dados e fatores motivacionais, qualitativos, de produtividade, de clima, de satisfação do colaborador, da qualidade de contratação, enfim, dos indicadores que fazem sentido para a direção da sua máquina, da sua organização. Bom, agora vamos começar falando então das dicas, tá? Bom, gente, primeira dica: é imprescindível que o RH conheça qual a estratégia da organização. Sem conhecer para onde a empresa quer ir, qual que é o caminho a curto e médio e longo prazo, não será possível ou, de forma excelente, a aplicação de um People Analytics. É importante que o RH esteja totalmente em linha com a estratégia da organização. Então, não esqueça, RH,
Chegue perto da estratégia, conheça os resultados e os objetivos, tanto financeiros, quanto de produto, quanto estratégico da organização. Essa é a primeira dica. Bom, gente, depois que a gente está totalmente transparente, conhecendo a estratégia, chegou a hora de analisar quais são os dados que a gente coleta hoje. Então, olhe para a sua operação e analise quais são os dados que hoje eu estou coletando, tá? Segregue esses dados em quantitativos e qualitativos e vejam se faz sentido com a estratégia. Se sim, vamos caminhar e coletar esses dados. Se não, reveja quais são esses dados e mapeie os dados que estão aderentes à estratégia da organização. Então, o segundo momento e segunda dica é coleta. Vamos para a próxima? Depois que eu ver quais são os dados e que sim, que eles estão aderentes à estratégia da organização, chegou a hora de validar. Qual que é o cálculo? Como que eu estou calculando? Então, chegou a hora de revisar o cálculo dos meus dados coletados. Revisei, verifiquei que estão em linha, pesquisem dentro do mercado e principalmente se eles estão de fato correspondendo à realidade da minha organização. Quarta dica, e a que eu gosto mais, analisar. Então, depois que eu revisei a minha estratégia, depois que eu levantei que de fato os dados que eu estou coletando estão diretamente ligados à estratégia da organização, depois que eu revisei a forma de calcular, né, os resultados que eles estão apresentando, chegou a hora de eu analisar. É aqui que entra a mágica, é aqui que eu descubro tendência, é aqui que eu descubro lacuna, aqui que eu descubro forças e potencialidades, aqui que eu descubro o que de fato eu devo tratar para que eu consiga ser estratégico. Então, eu gosto muito dessa parte. É importante que dentro do RH nasce um talento que se chama o RH Ops, aquele profissional que tem um viés totalmente analítico que vai poder apoiá-los nessa fase de análise, né? Além disso, obviamente, é imprescindível, como quinta dica, um software para que a gente consiga trazer esses dados, modelar esses dados e que eles de forma preditiva nos apoiem no resultado. Então, a quinta dica e uma dica de ouro é: escolha um software que faça isso para você. Obviamente, ele é uma ferramenta, ele precisa de inteligência e de estratégia, né? Então, ele precisa que os quatro passos que a gente realizou anteriormente sejam finalizados. Então, a quinta dica é: utilizem a tecnologia ao nosso favor. Vamos fazer aqui só uma revisão rápida, então? Então, vamos lá. Passo 1, estratégia em linha, transparência com a estratégia da organização. Passo 2, levantamento dos dados e coleta. Passo 3, cálculo, revisão desses cálculos, né? Como eu estou calculando? Chegou a hora de revisar. Passo 4, análise desses dados, análise poderosa. É aqui que eu vejo aonde eu vou ser estratégico, ou o gap que eu preciso sanar. E 5, traga um software aliado à gestão, tecnologia apoiando e facilitando o seu dia a dia. Tudo isso somado começa ao movimento de People Analytics, começa a tirar do papel essa tão famosa cultura e revolucionária que chegou de fato ao nosso dia a dia, gente. Vamos colocar em prática? Bom, agora pode te ajudar. A gente tem um módulo de Agora Analytics que ajuda você a levantar, analisar, cruzar e analisar os resultados dos seus dados estratégicos. Vem com a gente, vem para o mundo de transformação digital. A gente pode te apoiar, eu posso te apoiar. E para fechar esse encontro incrível que eu tive com vocês, eu quero deixar aqui sugestões de dados a serem utilizados. Essas sugestões também são insights e insumos do resultado da nossa pesquisa. Então, vou trazer aqui em primeira mão quais são os dados mais coletados e utilizados pelo RH estratégico. Vamos falar dos top 5. Avaliação de desempenho, turnover,
clima organizacional, recrutamento e seleção e olha que bacana, gente, custo e investimento com folha de pagamento. Então esses são os top 5. Se você quer saber mais, vem com a gente. Eu posso te ajudar e eu posso te dar mais dicas de como implementar o People Analytics. Obrigada e espero que tenha sido incrível para vocês, como foi para mim. Um abraço e até um outro dia. Tchau, tchau!